Então, o nosso primeiro pensador é Heráclito de Éfeso. Bom, lembrando que para cada pensador desse a gente vai cumprir uma estrutura que é biografia, a teoria do autor, algumas aplicações e determinadas conexões que você pode fazer para relacionar e variar aí no uso, né, da teoria desse autor. Então, Heráclito de Éfeso é um filósofo pré-socrático, tá? Viveu lá no contexto do final do século VII para começo do século VI antes de Cristo, lá no mundo grego, e faz parte do grupo de filósofos conhecidos como pré-socráticos ou filósofos da natureza, né? Esses caras são os precursores da filosofia no Ocidente, e o que eles buscavam objetivamente era encontrar, né, poder explicar racionalmente a origem do cosmos, a origem da natureza. Eles queriam explicar o mundo sem fazer uso das mitologias, das entidades sobrenaturais. Eles queriam explicar o mundo de maneira racional, de maneira lógica e a partir dos próprios fenômenos da natureza. Pois bem, nesse grupo, que é relativamente grande de filósofos, alguns deles vão um pouco além simplesmente de querer explicar qual a arquê da physis, né, a origem do cosmos, e tentam falar um pouco sobre o ser, sobre a realidade, sobre como as coisas são. Nesse contexto, a gente poderia destacar dois grandes filósofos, que são o Parmênides e o Heráclito, porque eles têm visões opostas sobre a realidade, tá? Por que a escolha do Heráclito? Porque, assim, o filósofo Heráclito de Éfeso, ele tem um pensamento bastante impactante para aquela época, mas que, assim, permanece atual até hoje, tá? Heráclito, ele, mesmo nesse processo de busca por um princípio, né, por uma causa geradora de toda a realidade, ele até atribui a um princípio, mas ele usa de maneira mais metafórica, que é justamente o fogo. Ele diz que o fogo é a arquê da physis, o princípio originante da realidade. Por que o fogo? Porque o fogo é um símbolo daquilo que ele pensa sobre a realidade. E o que Heráclito pensa sobre a realidade? Bom, para Heráclito, a realidade é um fluxo perpétuo de transformações. A realidade é mudança. Heráclito dizia pantarrei, tá? Em grego, que traduzindo significaria tudo flui, tudo muda, tudo se transforma. Então, a ideia de mudança e de transformação é um dos elementos centrais do pensamento de Heráclito. Então, já pensando na aplicação do pensamento dele, se por um acaso você estiver no seu texto precisando falar sobre alguma mudança, imaginando que o tema de redação trate de alguma mudança, você então poderia recorrer a Heráclito, que é o cara que diz que tudo flui, tudo muda, tudo se transforma. É da essência da natureza se transformar, tá? Heráclito vai dizer, a única coisa que é constante no universo, na natureza, é a mudança. Portanto, tudo muda, tudo se transforma. Então, se você estiver tratando de um tema que você precise falar de uma determinada mudança, você pode recorrer a Heráclito. Se você quiser falar, por exemplo, da importância das mudanças, da importância das transformações, você pode recorrer a Heráclito, tá certo? Um pouco mais sobre ele. Uma frase de Heráclito nesse contexto que você poderia usar. Heráclito dizia sobre justamente essa mudança que nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio, porque as águas do rio são sempre passageiras, são sempre novas, elas se renovam o tempo inteiro, ou seja, mudam o tempo todo. E ele diz, e o homem que toma banho no rio, sai e volta para tomar um segundo banho, esse homem também já não é mais o mesmo, porque tudo muda o tempo todo. Então vejam bem, expliquei a ideia de Heráclito, né, sobre o fluir, sobre o devir, que é uma expressão de Heráclito, tá? Que ele usa frequentemente. O devir é o vir a ser, é a mudança constante que há na natureza. Mostrei para vocês qual é a aplicação. Se eu tiver e precisar falar sobre mudança, sobre a importância da mudança, eu posso recorrer então a Heráclito. E vou falar agora, né? Aliás, citei uma frase também, desculpem, citei a frase, né, que vocês poderiam usar. Segundo Heráclito, nenhum homem banha duas vezes no mesmo rio, porque as águas do rio mudam e o homem também muda.
E poderíamos ainda trazer uma conexão com algo da atualidade. Você poderia recorrer a uma letra de música. Pouca gente conhece o nome dessa música original, Zen Surfismo, mas todo mundo conhece o apelido pelo qual ela ficou conhecida, como Uma Onda de Lulu Santos. Né? Todo mundo conhece como Uma Onda de Lulu Santos. Então, eu vou ler aqui para vocês, porque eu não tenho ela toda aqui de memória, mas para vocês perceberem como ela é a aplicação prática do pensamento de Heráclito, que de repente, ao invés de citar Heráclito, você poderia citar a letra da música de Lulu Santos, que tem uma conexão direta com a filosofia de Heráclito. Na letra da música, Lulu Santos diz: nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo o que se vê não é igual ao que se viu há um instante. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Como uma onda no mar, né? É a frase do refrão. Ele diz: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Isso é rigorosamente o pensamento de Heráclito. A vida vem em ondas como no mar, no indo e vindo infinito. Tudo o que se vê não é igual ao que se viu há um instante. Ou seja, essa letra da música pode ser utilizada para vocês se a temática tiver a ver com a ideia de mudança, de transformação, tá certo? Então este é um grande aspecto dessa filosofia de Heráclito que pode ser usada por vocês na produção textual. Mas não é o único aspecto. Veja bem, Heráclito, quando dizia tudo muda, ele dizia um pouco mais. Ele dizia: tudo se transforma no seu contrário. Tudo se transforma no seu oposto. Não é simplesmente que as coisas mudam, mas elas se transformam no seu oposto, no seu contrário. Para a teoria filosófica, essa ideia de Heráclito seria o embrião de um método filosófico que nós chamamos de dialética, que inclusive é um termo já bem usual, vocês podem inclusive utilizar na redação. Dialética tem a ideia de oposição, de contraposição e até de contradição, se for, dependendo do uso, né, se for o caso. E até de contradição. Então, reconhecemos no pensamento de Heráclito o embrião dessa noção de dialética como método para compreender a realidade. Por exemplo, Heráclito diz que, ao afirmar que tudo muda e tudo se transforma no seu contrário, ele diz: qual é a tendência natural do que está quente? É esfriar. Então, quente e frio, dia e noite, cedo e tarde, perto e longe, são essas oposições, são esses contrários que constituem a realidade. Heráclito vai dizer, portanto, que a realidade é o resultado do choque entre opostos. Mas o interessante aí agora é o seguinte, é que do choque entre esses opostos nasce justamente a harmonia da realidade, que estrutura toda a natureza. A natureza é harmônica. Tudo está no seu devido lugar, acontecendo no seu tempo certo. E segundo ele, essa harmonia ela é fruto justamente dessa oposição, desse choque entre contrários. Olha só, o que nós poderíamos abstrair daí de uma maneira muito interessante, tá? Que, segundo Heráclito, diferença, oposição, contrariedade não leva justamente, necessariamente ao caos. Pelo contrário, na visão dele, pode levar à harmonia. Então, o que a gente poderia abstrair daí para relacionar com alguma aplicação prática, né, na sua produção textual? A questão das diferenças, tá? Que, né, é um eixo temático aí, a questão dos movimentos sociais, das diferenças, desigualdades sociais, etc. Heráclito está dizendo, né, por exemplo, nós tivemos uma redação relativamente recente que falava sobre a educação, né, a formalização ali da educação de surdos, né, da inclusão dos surdos no processo educacional, na formação educacional. Então, vejam bem, essa inclusão ela traz a ideia de harmonia entre os diferentes, né, de que você precisa criar condições para que todos os
entes sociais, mesmo levando em consideração todas as diferenças que há entre os indivíduos dentro da sociedade, que é possível que haja um equilíbrio, uma harmonia e uma vida boa para todos, sem exclusão social. Então, essa ideia de Heráclito de que os contrários, os opostos, eles estruturam e organizam a natureza, pode, por exemplo, te servir de fundamento para você falar do respeito à diversidade, de que as diferenças elas não geram necessariamente desarmonias, pelo contrário, segundo Heráclito, as diferenças levam à harmonia estruturante da própria natureza e da própria realidade. Entenderam? Heráclito dizia: a guerra, a luta, o conflito, a contradição é a mãe, rainha e princípio de todas as coisas. Então, diferença, né, às vezes, quando a redação toca no tema das diferenças, algumas pessoas sugerem mecanismos para acabar com as diferenças. Isso não existe. Isso não existe. Vejam bem, do ponto de vista filosófico e sociológico, no caso, a ideia de promover o fim das diferenças é perigosa. A ideia não é essa, né? Promover o fim das diferenças, mas encontrar mecanismos que equilibrem a convivência entre os diferentes, como o multiculturalismo, né, que é um conceito lá da sociologia que pode nos servir aqui. Então, essa ideia de Heráclito nos leva à percepção de que é possível respeitar a diversidade, né, social, cultural, política, moral, religiosa, e ainda assim você ter uma sociedade harmônica e bem estruturada. Ele dizia, nesse contexto, que as diferenças elas fazem parte da natureza. Ó que fundamento teórico interessante para você citar o Heráclito lá no seu texto. Diferente, sabe, eu já vi umas campanhas tipo, ser diferente é normal, né? A diferença é que nos faz todos humanos. Pois é, nessa perspectiva, questões sobre movimentos sociais, a luta das minorias sociais por melhores condições, em todos esses aspectos aí, nesses eixos temáticos aí, você pode então encaixar o pensamento do nosso querido filósofo Heráclito de Éfeso, de novo um filósofo pré-socrático, que está lá na origem do pensamento ocidental, mas que, se devidamente interpretado e adaptado, é alguém que é mais atual do que nunca, né? Nós estamos vivendo num mundo de grandes mudanças. Tá? E ao invés de temer a essas mudanças e congelar diante desse temor, é melhor a gente entender que essas mudanças fazem parte do próprio processo de desenvolvimento natural e do ser humano e, portanto, podemos encaixar aí a atualidade do pensamento de Heráclito, tá certo? Esse foi o nosso primeiro vídeo do nosso curso de Repertório Único, espero ter colaborado, e lembrando que na quarta-feira, tá certo? Dia 3 de junho, nós temos o nosso primeiro encontro ao vivo, onde vocês vão poder tirar dúvidas e eu vou poder fazer mais esclarecimentos sobre o nosso autor. Tá? Lembrando que ainda antes disso a gente tem um segundo vídeo sobre uma temática que eu não vou revelar agora, tá certo? Abraço a todos, muito obrigado, beijo e até o nosso encontro.